Try to see it my way. Do I have to keep on talking? 1964 depois de Cristo. Um exército internacional de engenheiros e arqueólogos corriam para salvar da aniquilação um dos monumentos mais preciosos do Egito. O lugar é Abu Simbel, no extremo sul do Egito, onde dois templos colossais construídos durante o reinado de Ramsés o Grande corriam o risco de submergir sob as águas do lago Nasser. O novo lago se formou por causa da construção da represa de Assuan, 124 quilômetros rio abaixo. Empreiteiros de 5 nações corriam contra o relógio para desconstruir os templos e transportá-los pedra por pedra para solo mais elevado. Primeiro, os engenheiros cortaram os templos em blocos transportáveis e os levaram ao novo local, 60 metros mais alto e 182 metros terra adentro. Ali, os blocos foram montados em 2 montanhas artificiais de cimento reforçado. Após 4 anos de trabalho constante e 3.200 de existência, os templos de Abu Simbel ganhavam um novo lar. Com seu reinado de quase 7 décadas, Ramsés II foi o faraó dos faraós. Desde a infância, todas as esperanças para sua dinastia recaíram nele, que era tratado com a reverência normalmente reservada aos deuses. Seu status como menino de ouro do Egito fazia dele o solteiro mais cobiçado do país. Ele tinha cerca de 21 filhos aos 21 anos e pelo menos 17 esposas. Ao longo de sua vida, ele teria 110 filhos e talvez igual número de filhas. Ramsés distinguiu-se não só no amor, mas também na guerra. Durante séculos, o Egito estivera envolvido em lutas pelo controle de portos e rotas comerciais no Oriente Médio. Seti, o pai de Ramsés, fizera incursões lá recentemente. Mas a tribo dominante da região, os hititas, continuava a ser um adversário temível. Como seu pai, Ramsés empunharia armas para expandir as fronteiras do Egito. Ele atacaria o reino hitita na Síria com 20.000 homens, a maior força egípcia que a história conhece. Embora as forças do faraó fossem formidáveis, os hititas tinham ainda mais soldados. Mesmo em menor número, Ramsés lutou até um empate sangrento e voltou para casa como herói. Baixos relevos foram esculpidos para comemorar a bravura do faraó nas paredes de inúmeros edifícios, incluindo seu grande templo em Abu Simbel. A construção deste iniciou-se por volta de 1269 a.C., no 10º ano do reinado de Ramsés. Seus engenheiros utilizaram um processo semelhante ao de construção de túmulos no Vale dos Reis. As estátuas de Ramsés fora do grande templo medem 21 metros e são as maiores já esculpidas no Egito. No interior, todo um complexo templário foi talhado dentro de uma rocha colossal. Só o primeiro átrio tem mais 8 estátuas majestosas do faraó. Além delas, há uma série de outros aposentos. Um segundo átrio, um santuário e câmaras menores que podem ter servido como depósitos para oferendas sagradas. Cada faceta do templo foi projetada para enviar uma mensagem clara a todos que entravam. Ramsés o Grande era um deus entre os homens. O coração do templo é o seu santuário, que jaz 60 metros no interior da montanha. Dentro dele estão 4 estátuas dos deuses mais poderosos do Egito: Ptah, o deus criador; Amon, o deus supremo; Ramsés, o deus vivo; e Ra-Horácte, o deus sol. 2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e de outubro, os raios do sol nascente atingem os rostos dos 3 deuses associados a ele: Ramsés, Ra-Horácte e Amon. Certos egiptólogos atribuem significado a essas datas, como o aniversário do faraó e a sua coroação.
Outros as atribuem a um mero acaso. Ao lado do grande templo está outro edificado em homenagem à bem-amada rainha de Ramsés, Nefertari. O faraó podia ter a mulher que quisesse, mas seu coração pertenceu apenas a ela. Na fachada exterior do templo dela há 6 estátuas. 4 de Ramsés e 2 de Nefertari, cada uma com 10 metros de altura. Este é o mais antigo templo egípcio em que as estátuas da rainha são tão altas quanto as do rei, o que demonstra o elevado prestígio dela. Durante o reinado de Ramsés o Grande, os templos em Abu Simbel erguiam-se como imponentes lembretes aos viajantes do norte de que um poderoso império elevava-se logo além do horizonte. Um governante egípcio percebeu a importância de desenvolver armas mais sofisticadas para que seu reino pudesse sobreviver e prosperar. Ramsés II percebeu que para se manter uma figura dominante na antiguidade, era absolutamente crucial se manter sempre atualizado. Seu exército precisava estar à altura do poderoso exército hitita. Era preciso produzir novas armas sofisticadas que causassem grande destruição. Armas como o machado. A desenvolver novas tecnologias militares, precisavam alcançar os outros povos que eram seus rivais e que começavam a avançar pelo nordeste da África, pela Síria e também pela Palestina. Mas Deserto por todos os lados e o mar Mediterrâneo ao norte, não havia nenhuma necessidade de desenvolver nenhum tipo de tecnologia militar mais sofisticado. Mas com o passar do tempo, ao entrar em conflito com o povo Kerma do norte da África e com povos da Síria e da Palestina a nordeste, os egípcios foram forçados, muito bem protegidos. Vamos dar uma olhada. Acertou bem em cima dos rebites. Veja só. Cabe direitinho. Mas ele não penetrou muito. A vítima teria uma dor de cabeça, mas sobreviveria ao golpe. no século 13 a.C., o exército egípcio havia sido superado pelas bem protegidas forças inimigas. Os egípcios estavam atrasados na corrida armamentista da antiguidade. Geograficamente, o Egito era... Após ver os estragos da clava em um crânio animal, veremos quanto dano ela pode causar em um capacete de metal. Os inimigos dos golpes de clava. Metais protegiam capacetes construídos com um composto de... Por milhares de anos, esta foi a arma mais utilizada pelos egípcios para repelir os exércitos inimigos. Mas quando invasores chegaram ao Egito usando capacetes, a clava se tornou obsoleta. Arma. 1.500 quadros por segundo, podemos ver a quantidade de destruição causada por esta rachadura, que era martelada várias e várias vezes até formar um buraco no meio da pedra. A clava podia destruir objetos bem resistentes de forma muito eficaz. Um único golpe na cabeça faria muito estrago. Era uma arma fantástica se utilizada em um crânio desprotegido. Utilizando tecnologia moderna, podemos ver quanto dano uma clava de pedra pesada poderia infligir aos ossos de um crânio. Usando uma câmera que dispara Não. Eles esquentavam a pedra e despejavam algumas gotas de água, o suficiente para causar uma pequena... Em